Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Estamos falando do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Estamos no episódio 6, em que nós vamos ler juntos o livro de Mateus, capítulos 11 e 12. Meus irmãos, nestes capítulos nós vemos um contraste marcante. De um lado, a compaixão de Jesus para com os cansados, os sobrecarregados. Do outro, a rejeição e a oposição de líderes religiosos. Mateus 11 e 12 revelam que seguir Jesus é escolher entre o jugo leve do reino e a resistência da incredulidade. Em Mateus 11, nós observamos João Batista na prisão, em que envia discípulos para perguntar se Jesus é o Messias. E Jesus responde apontando para as suas obras. Cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, pobres ouvem o Evangelho. Jesus elogia João como o maior entre os nascidos de mulher, mas diz que o menor no reino dos céus é maior que ele. Repreensão às cidades incrédulas por não se arrependerem apesar dos milagres e um chamado, um convite final. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui nós vemos Jesus como descanso para os cansados e a resposta às dúvidas humanas. Em Mateus 12, observamos controvérsias sobre o sábado. Os discípulos colhem espigas, Jesus cura um homem com a mão ressequida, mostrando que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Os fariseus, então, começam a conspirar contra ele.
Jesus cura endemoniados e é acusado de expulsar demônios por Belzebu. E ele responde: se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Ensina sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o sinal de Jonas, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no coração da terra. A árvore, seus frutos, em que pelo fruto se conhece a árvore. Quem é a verdadeira família de Jesus, não apenas os laços consanguíneos, mas quem faz a vontade do Pai. Então nós vemos aqui o Messias confrontando a religiosidade e revelando que o reino é sobre a obediência e o fruto verdadeiro. Dúvidas, prisões, assim como João, às vezes nossa fé vacila, mas a resposta de Cristo é clara. Olhe para as obras, olhe para a cruz, olhe para a ressurreição, descanso em Cristo. Em um mundo cheio de ansiedade, Jesus continua convidando: vinde a mim. Religiosidade e o reino, em que nós observamos que não basta aparência de santidade, é preciso viver em amor, misericórdia e fruto espiritual. Então, Jesus, ele é suficiente para as nossas dúvidas e cargas. E o fardo da religião oprime, mas o jugo de Cristo liberta. O reino é vida transformada e não é uma tradição vazia. Amém, meus irmãos? Episódio 6, capítulos 11 e 12. Agora nós vamos ler Mateus 11. Abram as suas Bíblias e acompanhem conosco. Mateus, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, e preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que da mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito,
é este o Elias que havia de vir. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes? Cantamo-vos lamentações, e não chorastes? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam: Eis aí um homem comilão e beberão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Gorazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidão fossem feitos prodígios que vos se fizerem, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes as coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos. Mateus capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha
e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entretanto habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, meus irmãos? Episódio 6, capítulos 11 e 12 do livro de Mateus, o que nos mostra na leitura de hoje 2 escolhas: rejeitar o Messias, como fizeram os fariseus e as cidades incrédulas, vivendo sob o peso da incredulidade, ou aceitar o convite do nosso Senhor Jesus Cristo, encontrando descanso para a alma e vivendo frutiferamente no reino. Isso significa, meus irmãos, que você pode trocar hoje o peso da religiosidade, da ansiedade, da culpa pelo jugo leve do Cristo. Nele há descanso, perdão e a verdadeira liberdade. O episódio 6 termina aqui, mas a mensagem do nosso Senhor continua. Se o fardo é pesado demais, vá até Jesus. Só Ele pode transformar a sua carga em descanso para o seu coração. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.
dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.